Galera, muito boa tarde. A edição de domingo aqui do Confebulando, especial com ele, senhoras e senhores, Regis Tadeu está conosco. Emprestou um pouco do seu tempo concorrido para nos ajudar aqui com temas bastante relevantes aí da música para nós, entre outras coisas que discutiremos por aqui. O Murilo sempre colaborou comigo, está aqui com a gente também para colaborar nessa entrevista. Regis Tadeu, se apresenta para o pessoal e a primeira pergunta que eu tenho para ti, já depois da apresentação, é: o que te leva a aceitar trocar ideia com um canal como o nosso? Boa tarde, Regis Tadeu. Bom, primeiro aí, boa tarde para todo mundo, né? Eu sou Regis Tadeu, sou crítico musical, sou produtor, trabalho em televisão, lá no Raul Gil, tenho o meu próprio canal no YouTube, blá, 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 fui diretor de redação, blá, 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 sou baterista do Musak, que voltou à ativa, enfim, aquela coisa toda que quem está acompanhando aqui já vai saber. E também não adianta falar nada agora, porque depois vocês vão perguntar alguma coisa, eu já vou dar spoiler. Então, não. Enfim. Respondendo a sua segunda pergunta, eu já fui repórter de revista que até então era pequena e depois se tornou grande dentro do segmento de instrumentistas, né? Eu fui repórter, fui editor e fui diretor de redação da Cover Guitarra, da Cover Baixo, da revista Teclado, da Batera, tal, não sei o que eram revistas dentro desse universo de instrumentistas, eram muito grandes. E eu lembro nitidamente que no começo, quando a gente estava muito no começo, quando eu entrei em 94, a revista só tinha tablatura, só existia a Cover Guitarra, e era uma revista basicamente de tablaturas e partituras. As outras nem existiam. E as outras só passaram a existir por conta do crescimento da Cover Guitarra. E eu, logo no começo, era uma revista desconhecida das gravadoras. Então, eu pegava as revistas, eu pacientemente, com a edição ia para a banca, em vez de eu ligar para as gravadoras e falar, olha, a gente tem uma revista aqui, não, cara, eu ia pessoalmente, eu me apresentava, eu explicava o que era a revista, não sei o quê, blá, 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 blá. Resumindo, eu sei o que é você ter um veículo de comunicação que não tem um grande alcance, né? E eu sei como é você tomar um não quando você quer entrevistar alguém, quando você quer fazer algum tipo de matéria. As gravadoras sempre demonstraram uma boa vontade com a gente, sensacional, até porque eu tomei essa atitude de ir até lá com a revistinha embaixo do braço e tal. E muitas vezes as gravadoras sempre tiveram uma muito boa vontade, mas às vezes o artista não. O cara perguntava aí, escuta, qual é a tiragem dessa revista aí? E aí a gravadora falava, olha, é uma revista pequena, não sei o que, o cara falava, então não. Então eu sei o que é tomar não, por ser um veículo pequeno. Então, sempre que as pessoas querem me entrevistar, eu atendo todo mundo. Às vezes até o pessoal da minha equipe, eles falam assim, pô, Regis, mas esse pessoal, eles têm um perfil assim, assado, tem um número de visualização pequeno. Eu falei, cara, não interessa. A não ser se o veículo tem uma postura que eu não concorde, se vocês têm 50 seguidores, ou 500, ou 5.000, para mim não importa. Então, eu atendo sempre todo mundo numa boa. E pra gente foi até uma surpresa, né? Porque conversando com o Felipe, a gente falando, que a gente poderia entrevistar alguém e tal. Aí a gente comentou, vamos mandar uma mensagem pro Regis e ver, né, se ele responde. Até porque, além do seu trabalho na televisão, né, que é onde talvez você seja mais conhecido, né? Hoje não mais. Hoje é o YouTube, né? Por incrível que pareça. Sim, porque como faz muito tempo que a gente não grava programas inéditos lá no Raul Gil, por conta da pandemia, tudo está sendo reprisado. Uhum. É curioso isso, cara. Eu tenho notado que hoje a coisa do YouTube tomou uma proporção muito maior e realmente só um sinal da tendência para o futuro, cara. O YouTube realmente vai. Eu imagino que não a curto prazo, mas assim
longo prazo, ele vai substituir a televisão, cara. Não tem Com certeza. Particularmente, eu sigo bastante o seu canal, né? E também, porque como eu gosto de música, essas coisas, então eu acho assim, né, na minha opinião, você e o Gastão são duas pessoas que eu gosto de ouvir falar, né? Justamente, né, agora entrando numa pergunta, né, pela sinceridade de vocês, né? Porque a sinceridade, né, nas palavras sempre foi uma marca registrada aí do Regis, né? Para quem te conhece, para quem te segue. E hoje, né, muitas vezes, quando a gente fala sobre crítica musical, né, sobre parecer, né, das pessoas que trabalham nessa área sobre alguns artistas ou sobre alguns trabalhos, a gente não percebe essa sinceridade, né? Parece que eles estão sempre pisando em ovos, diferentemente de quando até antes da gente começar, eu estava comentando com o Felipe, eu comprava revistas, né, para ler resenha sobre disco, e tipo, se o disco era ruim, podia ser, sei lá, o Iron Maiden, o cara falava, o disco é ruim, né? E hoje a gente tem esse pisar em ovos, né, dos críticos, e aí eu gostaria de te perguntar, né, sua opinião, você acha que isso é aquele medo de ser cancelado, né, porque hoje se você falar alguma coisa que talvez soe de uma forma assim, então a pessoa, esse crítico, ele tem medo de ser cancelado, talvez esse crítico ele queira ficar perto desse artista que está no topo, né, que necessariamente não significa que seja um bom artista, que produza coisas boas, então ele quer estar perto desse artista para tirar uma casquinha, né, para falar, fulano está sempre lá junto com tal artista, né, ou é jabá mesmo que esse pessoal recebe, por isso eles acabam dando um aval, né, levando o nome deles, mesmo para coisas que são ruins, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Né? Na verdade, essa postura já vem há muito tempo, né? Já ainda na época em que eu estava trabalhando com revistas, eu já notava que já tinha esse corporativismo na hora de resenha de discos, por exemplo. Eu conheço gente, por exemplo, que fazia resenha de disco sem abrir o lacre do disco. Ele pegava o release, dava uma garibada ali e tudo bem. Hoje, evidentemente, que esse corporativismo ele aumentou muito. Porque, bom, primeiro que a indústria fonográfica brasileira ela morreu, praticamente, né? Hoje, quando muito se lança em CD, alguns desses medalhões horrorosos de sertanejo dor de corno, desse pop mulambento que se faz hoje, olha lá. Hoje, na verdade, o conceito de música em mídia física para as novas gerações é um negócio que não tem cabimento, eles não dão valor a isso. Mas esse corporativismo ele aumentou ainda mais, cara, porque hoje, como você tem as redes sociais completamente dominadas por hordas e hordas de retardados, os fã-clubes eles estão muito mais atuantes nas redes sociais. Inclusive na hora de bombar a música nos streams, aquela coisa toda, tem um monte de estratégias, eu já falei isso nos vídeos, tem um monte de estratégias, tem muito fã-clube usando bot, esses robozinhos. Aliás, é como o pessoal desses reality shows ganham. Eles ganham pela votação. Você pode ver, por exemplo, esses reality shows de merda. Pode falar palavrão aqui, não? Opa, claro! Fica à vontade. Você vê, por exemplo, esses reality shows de merda, por exemplo, por aí, o cara fala, olha, nós tivemos 1 bilhão de votos. Cara, como é possível você ter 1 bilhão de votos num país que não tem 300 milhões de habitantes? Não para, né? Vamos, né? Ninguém entrou. Então, o que acontece? Então, hoje, o cara que se mete a fazer crítica ou se mete a escrever a respeito de qualquer artista, ele tem um cagaço muito grande de ser cancelado pelos fãs. E dos fãs desse artista. E ele tem medo também, cara, de que isso o afaste de qualquer possibilidade futura de se aproximar desse artista para fazer algum tipo de coisa editorial ou mesmo obter favor pessoal. Então, assim, há exatamente esse medo muito grande. Eu lembro, inclusive,
Na época que eu ainda estava no Yahoo, isso foi em 2000 e